Já parou para pensar na situação de morar por anos, décadas em uma casa, construir uma vida ali, mas sem ter um único papel que diga que aquele lugar é seu de verdade? Essa é a realidade de milhões de brasileiros. Pois é, e é justamente para virar essa página que existe a regularização fundiária urbana, a nossa famosa REURB. Um mecanismo jurídico superpoderoso que consegue transformar a posse em propriedade. Sejam muito bem-vindos! Essa nossa conversa de hoje é baseada no Caderno de Estudos número 11 sobre REURB, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. É isso aí. E para guiar a gente nessa análise, vamos usar um material de primeira, o conteúdo do renomado projeto ENAC Turbo. O que já adianta que a gente vai direto na fonte, né? É garantia de uma explicação precisa, aprofundada e, claro, do jeitinho que o professor Lessa sempre monta, direto ao ponto e com foco total no que a banca pode cobrar na prova. A pergunta que a REURB tenta responder é gigantesca, né? Ela mexe com a vida de milhões de famílias no Brasil inteiro. Como é que o sistema jurídico encara um desafio desse tamanho, de um jeito que seja eficiente e, ao mesmo tempo, justo? Olha, a resposta não é uma varinha de condão, mas sim um conjunto bem inteligente de ferramentas jurídicas. E hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas e olhar cada uma delas. E a sigla que abre essa caixa de ferramentas é REURB, que veio com a Lei 13.465, de 2017. O importante é não pensar nela só como uma lei, mas como um sistema que conecta várias áreas do direito e da gestão pública. Perfeito. Ela junta o urbanismo, o meio ambiente, o lado social, para no final das contas fazer duas coisas. Primeiro, colocar aquela área no mapa oficial da cidade e segundo, que é o mais importante, dar o tão sonhado título de propriedade para quem mora lá. E o nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente vai entender os dois caminhos da REURB, conhecer os instrumentos principais de titulação, ver qual é o documento que fecha o processo e, claro, no final, fazer aquele resumão com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum para a prova. Então, vamos começar. A REURB, logo de cara, se divide em dois grandes caminhos. E a escolha entre um e outro depende basicamente de uma pergunta. Quem é que vai pagar a conta? É o poder público ou são os próprios moradores? Essa divisão é o primeiríssimo passo para entender como tudo funciona. E, claro, é um ponto que as bancas de concurso adoram explorar. A divisão aqui é bem clara. De um lado, a gente tem a REURB S. O S é de social. Ela é focada na população de baixa renda e quem define o que é baixa renda é cada município. O ponto principal aqui, o poder público paga a infraestrutura e, o mais importante, tem isenção total das custas de cartório. E do outro lado, a REURB E, de específica. Essa é para quem não se encaixa como baixa renda. Nesse caso, são os próprios beneficiários que pagam por tudo, desde as obras de infraestrutura até os emolumentos lá no registro de imóveis. A diferença é puramente econômica. E essa isenção da REURB-S, olha, é um dos pontos mais fortes da lei. É o que realmente garante o acesso à propriedade para a população mais vulnerável. E muita atenção aqui! Anota aí que essa é uma pegadinha clássica da FGV. A gratuidade não é só para o registro do terreno, não. Ela também vale para a primeira averbação da construção, da casinha, desde que ela tenha até 70 metros quadrados. Ou seja, a regularização é completa, do solo e do que foi construído em cima. Beleza. Agora vamos entrar na parte que é a verdadeira joia da coroa da Lei 13.465. O instrumento que, como o professor Lessa sempre destaca, foi o que realmente revolucionou a regularização fundiária no Brasil. Com certeza. Agora a gente vai falar do instrumento mais forte, aquele que resolve os casos mais cabeludos. A expressão mágica aqui que tem que ficar na cabeça é aquisição originária. Mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é como se a propriedade estivesse nascendo do zero, naquele momento, para o morador, por um ato do poder público. Não é uma transferência, como numa compra e venda. É um direito totalmente novo, que apaga todo o histórico que o imóvel tinha antes. E as consequências jurídicas disso são enormes. E aqui que a gente vê o superpoder da aquisição originária. O novo título, a nova matrícula nasce limpa. Exatamente. Pensa num terreno com um histórico complicado, cheio de dívidas, hipoteca, penhora, tudo deixado pelo antigo dono que está lá no papel. Antes, isso travava qualquer regularização. A legitimação fundiária funciona como um reset, ela apaga tudo isso. O novo proprietário recebe uma matrícula zerada, sem herdar problema nenhum do passado. É a chave para destravar casos que antes eram juridicamente impossíveis. Só que, para usar essa ferramenta tão poderosa, tem uma condição, uma regra de ouro, um marco no tempo que não dá para negociar. E aqui, ó, atenção máxima.
A FGV adora datas. O núcleo urbano informal precisa já estar consolidado até o dia 22 de dezembro de 2016. Se a ocupação for depois disso, já não pode usar a legitimação fundiária. Essa data é um divisor de águas e, com certeza, um prato cheio para cair na prova. Certo, mas e aí? E se o núcleo for posterior a 2016? Ou se, por algum outro motivo, a legitimação fundiária não puder ser aplicada? O que acontece? Bom, para esses casos, a lei traz um segundo instrumento que também é muito importante. Ele funciona de um jeito diferente, mas é super eficaz também. Aqui a lógica muda um pouco. O poder público não entrega a propriedade de cara. O que ele faz é dar um passo fundamental. Ele emite um título que reconhece oficialmente a posse daquela pessoa. E só isso já é uma coisa gigantesca. Esse título de posse pode ser registrado no cartório, o que já dá uma segurança jurídica imensa para o morador. Ele pode, por exemplo, usar esse título para comprovar onde mora oficialmente. E o principal, depois de 5 anos com esse registro, essa posse, que já foi reconhecida, pode virar propriedade definitiva. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, legitimação fundiária é a aquisição originária da propriedade na hora, mas tem aquela data de corte de 2016. Do outro, legitimação de posse é um reconhecimento formal da posse que vira propriedade depois de 5 anos e a base dela é o tempo de moradia, aquela posse mansa e pacífica da pessoa. São duas ferramentas para situações diferentes. Entender essa diferença é crucial. Ok, já entendemos as modalidades social e específica e os dois instrumentos, legitimação fundiária e de posse. Mas como é que tudo isso sai do papel lá na prefeitura e se transforma de fato numa matrícula no cartório? A ponte que liga o poder público ao registro de imóveis é um documento final chamado Certidão de Regularização Fundiária, a famosa CRF. A CRF é, como o professor Lessa sempre fala, o diploma da regularização. É ela que consolida todo o procedimento. Exato. É o documento mestre. Nele vai estar o mapa do novo bairro, a lista de todos os moradores, o lote certinho de cada um e qual o direito que cada um vai ter, se a legitimação fundiária, de posse, etc. É com base nesse documento que o oficial do cartório vai poder abrir as matrículas individuais. O fluxo todo foi pensado para ser mais rápido e quase todo administrativo, justamente para evitar a via judicial, que é sempre mais lenta e cara. O município toca o processo, notifica todo mundo, aprova o projeto e, no fim, emite a CRF. E com a CRF lá no cartório, o registrador faz análise jurídica formal e, se estiver tudo certo, ele abre as novas matrículas, uma para cada lote e finalmente efetiva o direito de cada morador. É nesse exato momento que a informalidade juridicamente deixa de existir. E agora chegamos na nossa revisão estratégica. Para quem está com foco total nos concursos, estes são os pontos que a FGV e outras bancas simplesmente adoram cobrar. Tem que estar na ponta da língua. Bora lá? Vamos consolidar tudo com as regras de ouro, pensando com a cabeça do examinador. Vamos fixar as 3 primeiras regras. Primeira, lembrar sempre do efeito reset da legitimação fundiária. Ela é a aquisição originária. A matrícula nasce zerada, limpinha de problemas. Segunda, a data que muda o jogo. 22 de dezembro de 2016. Tem que gravar essa data. É o marco de tempo para o instrumento mais poderoso da REURB. E terceira, a gratuidade na REURB-S é dupla. Não é só para o terreno, ela também cobre o registro da primeira construção de até 70 metros quadrados, um detalhezinho que pode ser o diferencial numa questão de prova. Continuando a revisão. Regra 4. Para acelerar o processo, a lei dispensa a apresentação de certidões negativas de débito do antigo proprietário para registrar a CRF. O foco é desburocratizar. Quinta, assim que a CRF é registrada, as áreas que no projeto são públicas, ruas, praças, passam direto para o domínio do município. É automático, não precisa de doação nem desapropriação. E regra 6, um ponto fundamental sobre competência. O papel do registrador de imóveis é checar a legalidade formal do documento, se os requisitos da lei foram cumpridos. Ele não pode questionar o mérito da decisão urbanística da prefeitura. A análise dele é formal, não de mérito. E para fechar, essa citação do professor Marcelo Lessa resume perfeitamente o espírito da lei e de todo esse processo. É uma reflexão muito poderosa, né? Porque nos lembra que, por trás de toda essa parte técnica, o que está em jogo é a dignidade humana. O registro de um imóvel regularizado é a materialização de direitos básicos e o fim de uma espera longa e angustiante por segurança. Fica então a reflexão final.
Com todas essas ferramentas inteligentes, com procedimentos mais simples, será que o Brasil está finalmente no caminho para resolver uma de suas questões sociais e urbanas mais profundas? Olha, as ferramentas estão aí e, como a gente viu, são muito boas. O grande desafio agora é a aplicação disso em larga escala pelos municípios Brasil afora. Exatamente. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!